já agradecendo, dando boa noite a Brasília, ao Brasil, a todos que estão nos ouvindo. E quero dizer que a 31ª Mostra Dulcinas está aqui hoje mostrando, apresentando para a gente duas pessoas incríveis que participam ativamente da arte, da cultura desse país. A atriz de teatro, cinema, televisão, ao Brasil, Françoise Pourton. Bem-vinda, Françoise, muitíssimo grata por estar aqui Obrigada, com a gente essa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, doutor Carlos Matias, beijos, Glória. Muito obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui, estarmos juntos. Que delícia. Doutor Carlos Matias, que foi o nosso primeiro diretor da faculdade, que tem uma história fabulosa para compartilhar com a gente hoje. É uma honra também. Doutor Carlos, muitíssimo obrigada por estar conosco essa noite, para enriquecer esse momento da gente, para a gente falar sobre a nossa querida e amada Dulcina de Moraes. O prazer é todo meu estar aqui participando dessa Assembleia Geral do Afeto por Dulcina. Sim. Ela que sempre foi um imã, continua sendo um imã. E você é uma centelha desse imã, reunindo a todos, e vai reunir muito mais gente em prol da obra da Dulcina, de quem o Brasília tanto se beneficiou e ainda vai se beneficiar, como todo o Brasil ainda vai precisar muito da obra, da ação de Dulcina no plano em que ela estiver. Sim, com certeza. Nós estamos aqui para homenagear essa mulher fabulosa. Françoise, eu queria começar com você, para a gente bater um papinho aqui primeiro sobre falar um pouquinho do seu trabalho, né? Que a gente sabe que você é nossa, é daqui, é nossa, nós te amamos muito. Mas eu sei que você nasceu no Rio de Janeiro. Fala para mim aqui, para a gente, para todo mundo, um pouquinho de como foi que você começou a coisa de se apaixonar pela arte, pela cultura. E foi no Rio que isso começou? Ou começou você já aqui em Brasília? Não. Na verdade, tudo começou em... Tudo. Minha mãe foi trabalhar em Brasília, nós chegamos em 59, e minha mãe, depois, quando passou a existir o departamento de turismo, ela trabalhava no departamento de turismo, mas ela também recebia autoridades, enfim, atores, tudo que precisasse de algum trabalho de relações públicas, né? E ela falava várias línguas, e imagina, a gente não tinha muita condição nem de, assim, não era uma coisa de ter babá, as casas, né? A primeira moradia da gente era um barraco no Núcleo Bandeirante, era Cidade Livre, então Sim. Não tinha outra opção, não era assim, então eu tenho a babá, que aí pega, não, aí tinha que ser top, né? Já da coisa política que estava chegando. Então eu ia com ela. E nessas andanças, eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Carmo, mais de 10 anos, e acho que houve uma coincidência que fizeram um texto que chamava-se Manjar Encantado. E lá fui eu, me escolheram, e eu fui fazer o espetáculo. Eu me lembro que o figurino, minha mãe bordou o figurino todo, era uma coisa muito só da escola. E era uma Maria Antonieta, era uma coisa linda. Logo após isso, eu, acompanhando mamãe, conheço alguns atores, né? Aliás, todo o meu início foi olhando e observando grandes atores. Glaucio Rocha, Bibi Ferreira, né? Marília Pêra, jovem, meio cria de Dulcina. E nessa, com Glaucio, nós ficamos muito amigas, ela muito amiga de mamãe. E chega a Brasília um espetáculo Sonho de uma Noite de Verão. E eu fui ver, se não me engano, na Escola Parque. E eu vi todas as sessões de Sonho de uma Noite de Verão, eu acho. Porque, assim, eu pedia, pelo amor de Deus, para não ir para a aula, coisas assim. E assisti. E comentando com o Glaucio, eu fiquei mais do que inebriada com aquilo, e eu acompanhava a Glaucio sempre que estava em Brasília,
em todos os lugares, né? Assim, no teatro, ensaiando, indo dar entrevista, o que fosse. Foi se apaixonando. Fui me apaixonando. Aí acontece que Donato Donati, que veio com essa peça, Sonho de uma Noite de Verão, acabou ficando em Brasília. Ele tinha família em Brasília. E ele funda, então, o TEB, Teatro Equipe de Brasília, e me chamou. Fizemos 8 ou 9 anos de teatro amador. Talvez tenhamos sido o primeiro grupo de teatro de Brasília que fez realmente, vamos dizer assim, uma certa carreira. Então, a gente começava a fazer espetáculos, por exemplo, de Alto de Natal, nós íamos num caminhão na Cidade Livre. Não tinha teatro, né? Não tinha esse tipo de coisa. Claro que sempre o Donato ou o Gerro, que tomara que esteja nos ouvindo, depois me deixava em casa, tinha todo um cuidado assim. E a carroceria era o palco? Abria, sabe aquele de obra que abre as laterais, sim, assim? A gente ia de Kombi, todo mundo na Kombi. Aí eu comecei meu curso intensivo de como se trocar numa Kombi. Começou cedo, porque depois na televisão também a gente fazia isso. E aí eu botávamos roupas, asas, anjo, galo de Belém, o que fosse, e a gente fazia em cima, nosso palco era o caminhão aberto. Quando tinha mais espaço, mais gente em cena, então nós frente ao caminhão no barro, no chão batido. Foi uma das experiências mais bonitas e mais importantes para mim. E claro que também íamos fazer, eu estarei fazendo a Menina e o Vento, em Brasília, fizemos muita coisa na Escola Parque, aí tem todas as minhas histórias engraçadas de estreia foram em Brasília. No ensaio geral, eu desapareci, todo mundo louco, aí quase 10 da manhã, todo mundo procurando, e aí, graças a Deus, alguém foi procurar um chapéu da Ivani, que era a Mamãe Pluft. E, graças a Deus, o chapéu estava num baú e eu dormindo dentro do baú. Antes que minha mãe falecesse, né? Então, tudo começou a ficar muito junto da minha vida. Aí eu comecei a fazer teatro direto, foram 8 anos com ele. Meu primeiro curta-metragem em Brasília, François Dreams, para a BBC de Londres, eu bailava, para mostrar Brasília, na verdade, que era importante. E o meu primeiro longa também em Brasília, né, que foi o Marcelo Zona Sul, com o Stepan Ercecian. Mas o Marcelo Zona Sul, você filmou aqui em Brasília? A estreia nacional do filme foi em Brasília. E aí, enfim, não parei mais, né? Não parei mais. Depois que eu já tinha vindo para o Rio e tudo mais, é que eu voltei, porque aí, então, Dulcina faz, não tinha ainda na UNB a cadeira de arte cênica. Nessa época. Enfim, no momento para onde eu vou, eu faço, já fazia balé com a Norma Lília, na DCP, e fazia canto coral num grupo especial que teve durante muito tempo, na UNB, que os adolescentes podiam então eu fazia. Enfim, tudo começou em Brasília, e fora a Festa dos Estados. Nossa, eu me lembro da Festa dos Estados, lógico. Era uma delícia, maravilhoso. Você ia lá, desfilava lá, né? Eu fazia de um tudo em Brasília. Daí que eu fui para o mundo. Minha alma é brasiliense. Assim, eu preciso estar em Brasília de vez em quando para me recarregar. Meu filho tem isso também. Então, você falou que você tentava fugir um pouco da escola. Isso está contido no Marcelo Zona Sul? Isso. Demais! É sua cara! E é lindo, eu assisti, eu fiquei apaixonada. Aliás, eu quero agradecer ao Stepan Ercecian, à Armênia Ercecian, um beijo. Obrigada por liberar também aí para a gente. Que tem uma ceninha sua, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, para a gente poder dar uma colada nisso que você falou aí. E antes, fala um pouquinho dele para a gente. Esse filme aconteceu, o Stepan até me relembrou, porque a minha estreia nacional, a minha estreia profissional foi em Brasília, quando o Paulo Altran foi fazer Édipo Rei. Então, no final do espetáculo, entram as filhas. E entrei eu e uma outra menina de Brasília, no final. E eu fui enlouquecida, imagina, eu vi o Paulo Altran, né, fazer toda a maquiagem dos olhos vazados e tudo na coxia, e eu assim, enlouquecida.
E eu fiquei muito emocionada quando ele ouvi contar isso, né? E eu calada, disse, eu comecei em Brasília, ponto. E ele contou isso. Foi lindo. Logo depois, eu fiz os Pais Abstratos. Fiz um teste, Glaucio me disse que tinha um teste, eu fui atrás, corri, pedi, aí tinha uma pessoa que podia me ver em Brasília, eu fiz e fui fazer a peça que Glaucio estava no elenco. Glaucio Rocha, Jorge Dória, Darlene Glória. Estreamos em Brasília, no Martins Pena, tem uma placa que eu tenho profundo orgulho, que é a estreia nacional da peça em Brasília. E aí, quando fizemos Goiânia com esse texto, Guilhermo fazia, meu irmão, o Stepan viu, se não me engano, com o Xavier, e aí eu sou chamada para fazer o teste para fazer o Marcelo Zona Sul. Passei e fomos fazer. E só que era assim, era o goiano, o Stepan, eu de Brasília, que tem todos os sotaques do mundo, hoje até mais carioca do que até então. Então, nós viemos para o Rio com uma preocupação grande de mamãe, mas fiquei 3 meses com a Armênia, Xavier, no mesmo apartamento, assim, hospedado, e começamos a estudar e filmamos no Rio, filmamos tudo no Rio. E já a filmagem começou a fazer um burburinho, porque eram os 4 jovens, a gente andava muito junto, a gente trabalhava junto o dia inteiro, tinha o Lula, que era um menino do Rio, ótimo ator, que infelizmente não está mais com a gente, e a linda da Lourinha, né? Que hoje é uma Caymmi. Então, o Lula fez o Zé Miguel, não foi? Foi o Zé Miguel. Procurei alguma coisa sobre ele, não achei. Ele faleceu cedo. Ele fez mais um longa e tal, e aí depois ele, enfim, infelizmente faleceu cedo. E foi um sucesso. Eu me lembro que tinha na estreia, né? Acho que passou um pouco antes, ou tinha um burburinho sobre o filme. Quando nós chegamos para assistir o filme, mal dava para entrar no Cine Brasília. Então, acho que foi o primeiro impacto assim, que nós tivemos. E eu, em Brasília, né, eu fiquei um tempo sem entender muito o que estava acontecendo, e eu vi algumas pessoas amigas longe, e eu não dava para chegar. Mas era uma farra, uma felicidade tão boa. Vimos o filme com uma reação incrível do público. Eu sempre achei, cada vez mais, a plateia de Brasília é muito exigente, você sabe disso. É verdade. Aí, de Vida Fora, Marcelo Zona Sul foi um grande sucesso. Vamos ver um pedacinho? Vamos. Você enxerga não, hein, Marcelo? Olha na direção do meu dedo. Tá vendo agora? Agora eu tô naquele altão? Um todo branco. Eu morava atrás dele. Gostava de ficar olhando pra lagoa. Aquela mata ali. Eu ficava um tempão olhando. Um dia começaram a fazer aquele prédio altão. Sabe? Assim, na frente do meu. Aí não dava mais para ver a lagoa nem nada. Eu ia pra janela e só tinha uma parede branca na minha frente. Acho que tá na hora de devolver o barco. Eu gostaria de retomar falando um pouquinho rapidamente do filme sobre vida e obra da Dulcina de Moraes, que nós fizemos aqui em Brasília. E foi uma alegria, uma honra muito grande ter realizado esse trabalho. Eu me lembro, Françoise, quando nos conhecemos em 2010, no Rio de Janeiro, lá quando eu inscrevi a Dulcina para o Prêmio Mérito da Cultura Nacional, e ela ganhou o prêmio. Eu fui para lá junto com o Luiz Carlos de Moraes, que é o sobrinho dela. Sim. E realmente foi um momento espetacular, que foi quando eu conheci você e a Fernanda Montenegro. E que imediatamente abraçaram a causa de participar desse filme, né, de dar essa alegria para a gente. Depois, eu conheci, mais para frente, o Dr. Carlos Matias, que está hoje também com a gente, que é, para mim, uma das pessoas que mais conhece Dulcina de Moraes nesse mundo. Ele sabe tudo. Eu acho que ele e Sérgio Viotti, que já faleceu, foram as pessoas que mais sabiam da Dulcina.
Então, eu quero pedir para o Marcelo para a gente ver o trailerzinho do filme e depois eu quero conversar aqui um pouco com vocês sobre esse trabalho e sobre a Dulcina de Moraes e a vida da Dulcina aqui nessa cidade, tudo que ela fez, tudo que vocês puderem contribuir. Né? Tem muitos jovens assistindo, gente que estuda na faculdade, gente que já estudou, artistas, e eu tenho certeza que eles vão gostar de saber um pouquinho mais. Dulcina de Moraes. Ação. Temos que entrar em ação para falar de Dulcina de Moraes. Dizem que o teatro é uma cachaça, mas eu não creio. Nunca inventaram uma cachaça tão boa assim. O grande momento da minha vida como atriz era estar ao lado da Dulcina, trabalhando com ela. Uma pessoa extraordinária. Dulcina era uma pessoa que acreditava nas coisas mais suaves e mais bonitas da produção humana. Sem os fracassos, tudo seria monótono e vazio. Ela fazia tudo, ela fazia drama, ela fazia comédia, ela era tudo. Dulcina foi uma comediante genial. Eu assistia a muitos espetáculos dela. Eu sou da geração Dulcina. Meu Deus, quando você começa a falar sobre Dulcina, você começa a lembrar de tantas coisas positivas e boas que aquela criatura fez pelo teatro brasileiro. Eu sinto tanta força aqui, tanto que criar, que realizar. Era um fenômeno, essa mulher era um fenômeno. E chegou ao máximo que uma atriz poderia chegar, ainda passou um pouco. Eu acho que ela foi uma visionária. Dulcina entendeu que o seu ofício poderia ir além dos palcos. A sensação que eu tinha é que ela queria abrir o coração e passar tudo que ela pudesse sentir de teatro pra gente. E uma mulher inesquecível. Nunca trabalhei com uma pessoa tão mordaz, tão ferina, mas ao mesmo tempo tão elegante quanto Dulcina. Dulcina é eterna. Pode derrubar teatro, pode derrubar tudo, mas Dulcina não derruba. Dulcina tinha um viés autoritário, inegavelmente. Pá, não foi isso que eu pedi. Essa, para mim, talvez seja a melhor definição que eu encontro para Dulcina de Moraes. Talvez fosse essa coisa que ela era um grande paradoxo. Uma grande sonhadora. Então, doutor Carlos, conta para a gente como foi, né, que o senhor conheceu a Dulcina, tudo que o senhor fez, como é que foi que a Dulcina reagiu com o convite para vir para Brasília. Conta para a gente como foi. Bem, em 1962, eu vim para Brasília trabalhar no gabinete do prefeito. E no Rio eu tinha muitos amigos na área artística. Entre eles, essa figura de saudosíssima memória e um espaço jamais ocupado, que foi o Agildo Ribeiro. E o Agildo disse, você não pode ajudar levando artistas lá para Brasília? Eu, no gabinete do prefeito, naquela época tudo estava por fazer. Brasília já tinha muito feito, e muita coisa por fazer. Já era Brasília, era um vir a ser também. E com essas facilidades, eu digo, então, Agildo, vamos começar por você. Ele disse, não, começa com Casaco Encantado, que era uma peça da Lúcia Benedetti, de quem até gostava muito, e do marido do Raimundo Magalhães Júnior, o pai da Rosa Magalhães, faz um sucesso enorme até hoje, em desfiles de escola de samba. Né? Eu não gosto dessa palavra carnavalesca, porque isso é o carnavalesco, não? É o carnavalista, mas não é o caso. E ali trouxemos primeiro o Casaco Encantado, logo depois veio o Agildo com o Alto da Compadecida e outros grandes atores que revelaram. E ele disse, por que você não convida a Dulcina? Eu digo, mas ela viria aqui a Brasília? Ela queria muito mais, ela não queria vir a Brasília, ela queria vir para Brasília. E naquelas idas e vindas que eram constantes no início, Brasília na sua fase heróica, eu vou lá visitá-la na Fundação Brasileira de Teatro. E recebeu muito bem, e ela disse, eu queria, já estava esperando a sua visita, sabe? Dulcina, onde chegava, ela era aquela contaminação de alegria, de afeto, de coisas positivas, não é? E eu disse, mas eu poderia levar uma peça
8 mulheres. Eu digo, mas claro, pode levar o que a senhora quiser. Senhora, pelo amor de Deus, não me chame de senhora, eu sou uma atriz. Eu digo, não, por favor. E ela tinha aquela coisa com idade, não é? Uma vez perguntaram a ela, qual é a sua idade? Eu disse, eu tenho a idade que eu quiser, porque eu tenho a idade, a minha própria, e de a todos os personagens que eu estiver representando. Se for uma menina, eu tenho a idade da menina, se for uma idosa, era aquela coisa sempre. Ou quando, como coloca também no filme, o D maior, né? Eu sou maior e, portanto, D maior. Portanto, veio a Dulcina. Quando ela chega, fui recebê-la, o prefeito disse, traz aqui para almoçar, e a mulher do prefeito, que era também muito ligada com cultura, enfim, e Dulcina era aglutinadora, não é? E ela fez aquilo numa Assembleia Geral do Afeto em torno dela, e ela disse, eu queria tanto vir para Brasília. E o prefeito disse, não, vai, mas está vendo alguma dificuldade? Eu digo, não, estou sabendo agora, vamos resolver esse problema. Levamos a Nova Cap, não havia ainda Terra Cap. E lá, ela queria um terreno, era fácil, aqueles terrenos que eram adquiridos em condições mais favoráveis para aquelas pessoas que quisessem vir para Brasília. E ali começou aquela negociação, e isso em 1963, ela veio na programação do 3º aniversário de Brasília. E foi aquele mundaréu de para ver Dulcina no Teatro Cultura da W3, que era ao lado, era um cinema, não era um teatro. Era Pena que não tem mais, gente. O Cine Teatro Cultura, ali ao lado da Escola Parque, e ali, que 8 mulheres, que era Natália Timberg, Vicente Bruno, Margarida Rey, Iracema Alencar, Fernanda, Maria Fernanda. Sueli Franco. Enfim, eram essas 8 mulheres maravilhosas. Depois ela trouxe também mulheres que eram 40, mas essas já foram arregimentadas, gente de muito talento, mas isso é outra conversa. Começa, então, a vinda de Dulcina para Brasília. Quando, em 1964, muda o governo, e ela já tinha mais ou menos o acertado, apalavrado, a aquisição do terreno, não sabia ainda do terreno. Fomos, então, ela sempre muito mística, e todo mundo sabe o misticismo de Dulcina são realidades indissolúveis, não é? Então, vamos à Nova Cap para escolher o terreno, aquelas plantas todas ali, e nos acompanhou Armando Ildebrandi, um outro nome um pouco esquecido aqui em Brasília, injustamente, foi o primeiro presidente da CASEB, a implantação do ensino em Brasília, primeira escola, até hoje temos um colégio da CASEB, o CASEB era o nome da instituição em que ele era o diretor. E ela, então, coloca aquela do dedo que você aproveitou tão bem no filme, ela pôs a mão e foi ali e disse, era aqui. E aqui, rapidamente, como nós não isso sabemos... nem parece verdade, né? É tão exótico que não parece verdade, né? Mas foi verdade. Um belo dia, então, volta. Em 64, acabou, mudou o governo, mas por uma coincidência, porque, aliás, na Dulcina, o Bernanos dizia que o acaso é o pseudônimo de Deus. Que grande frase, né? Pois com a Dulcina isso é uma comprovação. Tudo dava certo. Eu já não estava no gabinete do prefeito, mas estava ocupando interinamente a consultoria jurídica de um outro grande prefeito. Primeiro era o Ivo Magalhães, agora era o Plínio Catanhede. E me liga o Odilon. Carlos Fernando, eu vou passar aqui para Brasília, queria falar com você para ver o caso. E ele, posso ficar na sua casa? Ele ficava lá, ele não precisava, até por razões todos sabem que ele era um homem até bem... Eu não era um rico, mas um homem de boa situação financeira. A prova disso, que comprou o Teatro Regina, que botou o nome de Dulcina e deu para a mulher. Os recursos estão hoje aqui. Aí, presentinho básico para uma atriz, né? Exatamente. E o resultado
ele ficou e falou, eu digo, olha, Odilon, por acaso, eu tenho hoje, olha o acaso, uma audiência com o prefeito para tratar de problemas jurídicos no Distrito Federal, que ainda estava aguardando a posse do novo consultor que viria. O prefeito, com toda a lealdade, disse, estou convidando, você fica interinamente. Eu digo, mas com um homem notável. Eu digo, olha, com grande prazer, prefeito. E levei, digo, Odilon, você fica, eu vou fazer uma coisa que eu não sou um gafer, mas vou perguntar. E o prefeito, eu estou aí com o Odilon Azevedo, e o Odilon Azevedo, o ator, eu digo, opa, já era meio caminho andado. O senhor conhece? Claro! E eu li um livro dele, Macegas. Eu digo, mas isso não era um acaso. Não era um acaso, era tudo. Eu digo, sim. Mas de onde ele está? O senhor conhece? Eu digo, está aí na antessala. Eu o trouxe, eu recebi. Que maravilha. O prefeito recebe e diz, mas o que é? O que é o caso? Aí ele explicou. Ele disse, pois olha, ele vai acompanhar. Então, foi completou a aquisição do terreno. Aí veio, mais tarde, já era um pouco mais tarde, isso já estamos aí, vamos dar um salto, digamos, anos 70, 70 e poucos, o ministro era o ministro da Educação e Cultura, era o Ney Braga. E eu estava, naquele momento, chefiando a assessoria de estudos e projetos do ministro Ney Braga, e veio o momento de se dar o lançamento da pedra fundamental desse terreno onde está hoje a faculdade e onde está o novo Teatro da Oficina de Brasília, que tem o Teatro da Oficina, como sabem, todos sabemos, no Rio de Janeiro. E aí, essa coisa cômica, porque o Dulcina também, e comédia, Dulcina, pelo menos fazer rir, também são coisas indissolúveis. E na hora do lançamento, o ministro de Estado, o prefeito, enfim, todo mundo, já não era mais prefeito, era governador do Distrito Federal, aquele mundo oficial que ela sabia aglutinar, não era uma coisa impressionante. E chega um senhor ali me chamando com urgência, com uma escritura na mão, porque nós estávamos colocando a pedra fundamental num terreno que não era o terreno da Dulcina. Nossa! E ele, imagina! Quando ele esperava que eu fosse redarguí-lo ou dizer, não, o senhor tem toda a razão. Só que nós não podemos terminar agora essa solenidade. Depois, quando acabar, nós vamos desfazer todo esse cenário. Aliás, isso aqui é um teatro, não é? Vai ser um teatro também. Desfazemos o cenário e mudamos para outro, o senhor terá o seu terreno. E nós tiramos. E a pedra fundamental, olha, isso é de menos, mas nós tiramos a pedra fundamental e levamos, aí já sem solenidade, lá no terreno próprio, que é esse, onde está hoje situado, onde foi edificada não vou dizer a obra, onde foi edificado o grande sonho de Dulcina, que era ter a sua faculdade e o seu teatro, não com o seu nome. O nome é quase uma imposição natural dela. Então, e havia também, percebia-se, falando com Dulcina, que ela estava cumprindo uma missão. Ela veio para Brasília como uma pessoa que recebe uma inspiração. E eu que achava que era só uma simpatia que ela tinha pelo presidente Kubitschek, que era a simpatia sobre pernas, ou quem não quisesse gostar do Juscelino, tinha que ter uma coisa, tinha que ter um cuidado, não se aproximar dele. Porque se aproximasse a menos de 5 passos, já era um grande amigo, um admirador, e sempre falando bem dele. E o Juscelino tinha dado a dona Concita de Moraes, outra grande, a mãe dela, notável atriz, grande comediante, sua grande colega de vocês, e a grande colocadora de cacos e gags nas peças, enfim, e que também era o humor em pessoa, e o Juscelino deu-lhe, porque ela era estrangeira, podia receber a maior condecoração brasileira que se pode dar a estrangeiros amigos do Brasil,
a Ordem do Cruzeiro do Sul e mandou entregar em cena aberta. E como o presidente não podia ir, ele mandou quem ele poderia mandar para entregar. Mandou Pascoal Carlos Magno, só podia ser o Pascoal. E eu aprendi também ali uma lição. Não sei se vocês viram quando eu andei dirigindo a Fundação Cultural, eu condecorei alguns grandes artistas em cena aberta. Mas eu aprendi com a mãe de Dulcina. O presidente Kubitschek ensinou como é que se distinguia o artista. Era em cena aberta, então assim foi feito Post-Mortem com Villa-Lobos, foi feita com Dona Madalena Talhaferro, e eu confesso que, como um modesto estudante de direito autoral, eu fiz esse plágiozinho. Eu vou plagiar como se homenagear um artista, levando, e aí eu não entregava, mas conseguia, a Esther Figueiredo Ferraz entregou uma, o governador Ornelas entregou outra, e assim foi feito. Então, essa amizade... Então, o senhor acompanhou a Dulcina, do Carlos Matias, desde antes de começar. O dia a dia. Ela chegava, ligava, perguntava à minha mulher, por onde anda o nosso marido? Marido, está aqui. Só Dulcina poderia fazer isso. E trazia, e o projeto da faculdade, que foi uma coisa... Muita gente que está aí, outros já foram chamados, mas todos estão acompanhando isso, como a Silvia Bastos Tigre, como a Aparecida, trabalhando no projeto em si, Aparecida Tavares, o próprio Paulo Tavares, um grande médico, estava lá sempre ali para tratar, não era só de música, porque eu tinha também a parte musical, o curso para formar músicos, e aí vem, mais uma vez, não é um acaso, o acaso é o pseudônimo de Deus. O processo vai para o Conselho Federal de Educação. Eu aí era presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal. E era tudo isso facilitou muito. E o relator foi o Paulo Natanael, que parece que ainda está aí vivo pela graça de Deus, com grande sensibilidade, e tinha aquele problema das titulações. E como é aquela gente toda que não era papel, não tinha diploma, eles tinham era mérito, eles tinham era o saber fazer, eles tinham o saber ensinar, enfim. Que foi o caso da Dulcina, né? O caso da Dulcina, o relator se achega e olha e diz, não, tem o caso, e vários precedentes, eu digo, mas que ótimo, não precisamos nem gastar saliva para explicar, porque a grande... E eu, se mesmo parecer, eu apliquei para Wanda Oiticica, grande cantora, que viveu também aqui em Brasília. Claro. Então, na realidade, tudo corria como um rio que corre para o mar. O Dulcina sempre correu para o sucesso, entendeu? Ela sabia, o seu terreno era sempre muito regado. Não por acaso, o seu grande papel foi como Seth Thompson, em Chuva, então ela entendia também muito de água. Então, Dulcina fez, mas sempre com misticismo. E na hora de colocar a pedra fundamental, ela teve que se valer de um engenheiro, que até, por acaso, meu irmão, para que se submeteu a isto, como tinha que ser colocado... Desceu lá os tubulões, né? Como é que os cristais tinham que ser colocados lá. E eram esses cristais que estavam na mesa dela, e ficavam sempre... Tirou e foi colocar ali, ela tinha sempre um cristal, e tinha sempre atrás de si uma oração, que era um grande verso, a La Ronde, de Paul Fort, não é? Aqueles que todos os homens do mundo, vocês até aproveitaram também no filme, muito bem, porque isso estava ali atrás, e um quadro que ela leu trouxe um pintor, fez para ela, não me ocorre aqui o nome, desse que, e presenteou-a, e estava lá atrás da mesa dela. Então, Dulcina era sempre, todo dia, uma aula de aprendizado, uma renovação, um idealismo, não havia dificuldades que não fossem transpostas. Um belo dia, o terreno... Estou dizendo isso tudo porque eu sei que hoje a faculdade enfrenta dificuldades. Não tenha dúvida
que, como ela é aglutinadora, Dulcina, nas 4 operações, não nasceu nem para diminuir, nem para dividir. Ela nasceu para somar, mas muito mais para multiplicar. Então, ela vai juntando, e todos, como nos versos do Paulo Fort, vão se dando as mãos até que essa obra se complete. E quando é que a obra se completará? Quando ela, se algum dia, na dimensão que estiver, dizer, chega, já era isto que eu queria. Mas se cuidem, porque vai ter muito trabalho pela frente, porque ela também gostava de dar a missão. Mas vou contar aqui, se encurtar um pouquinho só, contando, num belo dia chega o terreno, não a cláusula de retrovenda, já na Terracap, querendo aplicar, e entra com uma ação contra a Fundação Brasileira de Teatro, contra ela. Lá chega uma cena que o oficial de justiça com a contrafé, de calma, Dulcina, vamos ver aí. Então, um advogado generoso, que foi o primeiro advogado em Brasília, o doutor Antônio Carlos Osório, chegou aqui, tinha um escritório ali no Núcleo Bandeirante, foi ser o advogado, e quando eu digo, o Osório, segura isso aqui que nós vamos agora trabalhar. Juridicamente, você não podíamos ter melhor advogado. E vamos tratar disso agora como politicamente. E já era o governador, era o Elmo Cerejo de Farias. E ali tinha a Amália Lucy Geisel, que adorava a Dulcina, tinha loucura pela Dulcina, não sei se ela fez teatro, de onde vinha. Doutor Carlos, só um pouquinho. Deixa eu interromper o senhor só um pouquinho, porque tem pergunta e também eu gostaria de passar um vídeo. Aí depois a gente dá a continuidade. Faça como melhor puder, o que for melhor em torno de Dulcina, nesse levante, Dulcina. Nós vamos continuar. A Nathan Rio Osório está pedindo para... Nathan Rio, um beijo grande, querida. Obrigada por estar assistindo a gente. Ela a senhora do Antônio Carlos Osório. Isso, ela fez uma pergunta aqui para o senhor. Está dizendo que para o senhor falar como é que Dulcina sacudiu Brasília para que se ouvisse, né, sobre as questões do FBT, da Fundação Brasileira de Teatro. Não, eu acho que várias vezes, em vários momentos, ela que fez com a comunidade, trazendo senhoras, não necessariamente atrizes, mas o espetáculo foi muito bonito e de qualidade. Ela fez, como 8 mulheres eram pouco, ela acrescentou mais 32 e fez as mulheres. E depois fez também Tia Meme. Não é? O Tia Meme eu tive que arranjar, veja, só a Dulcina dava uma missão dessa. Eu tinha um aluno que era japonês, descendente japonês, e tinha que botar um oriental lá, Tia Meme. E eu disse, você vai, eu vou levá-la a Dulcina. Mas eu nunca trabalhei em teatro, digo, isso é outra conversa, você vai explicar, eu preciso no momento de um oriental. E você é um descendente, você é um sansei, ou um nisei, uma coisa assim. Então, eu acho que está respondido. Doutor Carlos, eu vou pedir agora só um tempinho para a gente ver um vídeo aqui, que tem algo que o senhor falou aí e que a Françoise está mostrando para a gente, interpretando. Pronto. Muito obrigada. Faltou preencher a data de nascimento. Pode preencher bem aqui, por favor? D maior. Muito obrigada. D maior. O que foi, minha jovem? Por acaso você acha que eu sou de menor? Tá tudo certo. Pois então, ora essa, imagina. Seja muito bem-vinda conosco. Muito obrigada. Você, quando esteve com ela na faculdade, você ouviu falar sobre isso em algum momento, Françoise? Sim, isso é uma coisa... Primeiro, por curiosidade de algumas pessoas. Eu conheci Dulcina muito rapidamente no Rio, numa das viagens, e depois a Brasília, quando eu fui procurá-la para saber da faculdade. Eu sou da primeira turma.
E volta e meia, né? Sempre uma entrevista, uma coisa, uma curiosidade, ele sempre se pergunta, né? Numa entrevista, então, a idade, onde nasceu, e aí segue. Hoje em dia, só a idade. E a Dulcina sempre dizia uma coisa parecida. Para quê? Porque, né? Não importa. E como ela brinca ali no D maior, que eu acho incrível, porque um dos grandes, como o Dr. Carlos falou, uma das grandes maravilhas da Dulcina era a coisa do humor, né? Mais apertado, mais ácido ou não, mas ela estava em cena. A vida era estar em cena. Então, tudo era uma maravilha. E tinha um pouco isso, né? Por que se tem que ter idade? E ela gostou muito disso. E ela sempre brincou com as coisas todas que aconteciam, né? Imagina, ainda mais um projeto desse tamanho como o FBT, nossa, quantas coisas não devem ter acontecido. Mas ela sempre brincou muito com isso, e ela tinha uma vaidade muito boa, principalmente cênica, que era absolutamente funcional, sempre a serviço do trabalho. Então, assim, para mim, eu me lembro, minha prova, né, de aptidão específica, eu fiz o vestibular, passei no vestibular, e a prova de aptidão específica, a banca era ela, não tinha mais ninguém. Então, imagina, e a nossa prova era Joana d'Arc, né, o monólogo de Joana d'Arc. E imagina entrar, quer dizer, foi uma das coisas mais bonitas, se você me permite, foi quando nós entramos a primeira vez no teatro, como alunos, e ela nos apresentou o palco e nos apresentou o Bastão de Mulher, que deve estar até hoje no FBT, era uma caixa de vidro. Então, entrou o bastão, ela abriu, pegou o bastão e nos explicou, né, as batidas, etc. A gente já fazia isso no teatro. Eu fiz faculdade depois já profissional, já ter trabalhado bastante no Rio. E desde então, eu cheguei a comentar isso uma vez com Marília, nunca mais eu consegui entrar num palco, ou mesmo num teatro como plateia, da mesma forma. Nunca mais na minha vida, né? Eu sou aquela pessoa que, se eu estou ensaiando e alguém senta e coloca o pé no espaldar em frente, ou qualquer coisa parecida, não tenha dúvida, eu vou precisar parar o ensaio e dizer, por favor, não faça isso. Não faça isso. Onde é que nós estamos? Não, coloque os pés no chão. Nós estamos no nosso templo maior, né? E você faz parte dele, em qualquer lugar que você esteja nesse teatro. Eu aprendi isso com Dulcina, né? Então, o ritual de entrar, mesmo que seja 1 minuto de concentração, enfim, Bibi também, né, dizia o momento maravilhoso de perder os joelhos, né? Que é aquele momento de você entrar em cena. E realizar a cena, fingindo que não era a Dulcina que estava ali vendo, para que eu pudesse fazer. Tivesse tranquilidade. Os nossos colegas ali na plateia também, em algum momento. E assim era a Dulcina, né? Dulcina, ela tinha uma... Nossa, tem tantas coisas lindas, não sei se eu posso contar. Ela era nossa professora de interpretação, claro. E então, uma das coisas fantásticas era ela fez uma leitura de uma peça para nós. Era uma peça que falava sobre Jesus, enfim, eu não me recordo o nome. Então, ela entrava, sentava, não é? Falava conosco, e ela tinha sempre um espelhinho, onde ela retocava o batom, se ajeitava, e ali ela começou a ler a peça. Eram mais de 30 personagens. Atenção, mais de 30 personagens. Ela leu todos eles. Leu como quem vai entrar em cena para fazer. Tinha emoção, tinha ritmo, tinha tudo. Foi uma das coisas, os momentos mais inesquecíveis da minha vida. E eu falei, a gente não tem esse registro. A gente não tinha nem texto. Ela tinha um texto e leu para nós para falar sobre uma série de coisas do atuar. E eu fiquei, assim, petrificada, porque ela se emocionava e ela fazia teatralmente sentada numa cadeira onde o professor fica para dar aula.
né? Ela Sim. tinha que se adequar àquele lugar e àquele horário, nós éramos a turma da noite. Então, essa era a Dulcina, né? Ela era, Dr. Carlos Matias sabe disso melhor do que eu, era impossível ela simplesmente entrar e dizer boa noite, muito prazer. Era uma coisa, né? Era uma coisa, uma emoção, uma coisa histriônica, né? E adorava falar e contar as histórias e conhecer as pessoas e saber das pessoas. E ela levava isso para o ensino para a gente. Então, ela trazia uma carga de experiência que era uma coisa absurda, né? E muito do ofício, muito do ofício. A gente sabe de tudo que a Dulcina batalhou, o doutor Carlos Matias, mais do que nós, sabe, porque ele esteve com ela. Daqui a pouquinho ele fala sobre a experiência de ter sido o primeiro diretor. E o que acontece é que a Dulcina, esse sonho da Dulcina de formar pessoas, isso estava inclusive no diário dela, e a paixão, o amor que Dulcina tinha por tudo que ela fazia e que está na obra dela, hoje se encontra num momento muito complicado. Aliás, hoje não, é um processo. E o espaço hoje se encontra numa situação muito difícil, mas muito, não é pouco difícil, a ponto de estar realmente pedindo ajuda, pedindo apoio, e precisa realmente de ter um olhar, né, das autoridades, de empresários, de artistas, nosso, né, para ver o que é possível fazer para a gente tentar recuperar esse espaço maravilhoso, espaço mágico do Teatro Dulcina, da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Eu acho que tudo há uma frase do Papa João XXIII, hoje santo, canonizado, que dizia: tudo que une é bom. Nós temos que fazer tudo em união, e a Dulcina é mais leve, porque ela era uma pessoa que estava acima da política, ela estava acima de quaisquer coisas negativas. Eu entendo essa fala de que Dulcina não era uma artista. Mas eu também entendo, Glória, que não é possível que a Dulcina tenha querido para si, isso eu estou num achismo, eu não tenho esse depoimento dela, nem nada, que ela sozinha iria gerir o FBT, né? E gerir uma coisa tão grande. Então, não sei aonde aconteceu isso, esses nós começaram a se dar, eu posso pensar, talvez, que quando inicia-se um trabalho, às vezes a gente faz isso com o próprio espetáculo, a gente convida, a gente faz uma série de coisas que possam divulgar o trabalho que se tem. E eu acredito que, em algum momento, também teve isso, mas também não tenho a menor ideia do reflexo desse tipo de coisa num empreendimento. Normalmente, isso é pensado e esse percentual está dentro de uma organização, né, ou de uma produção, talvez seja mais próxima do nosso universo para a gente entender, já que nós temos aqui muita gente de teatro. Mas o fato é que isso aconteceu. Então, eu tenho uma necessidade muito grande e uma impotência muito grande, infelizmente, de saber, na prática, o que a gente pode fazer. Eu gostaria muito de saber e de pensar, e até ouvir do Dr. Carlos, assim, que porta essa situação, poderíamos bater na porta de quem com essa situação, mas só nós, artistas, principalmente no momento que estamos, é muito difícil fazer alguma coisa. Nós temos que ter um aliado que abra portas, que lide com uma coisa que a gente não sabe lidar, que é a impostos, ou é a liberação de impostos, ou que tipo de coisa pode ser feita, né, entre esse problema, né, que é um problema financeiro, é um problema que se estende há alguns anos, e se é possível, não sei, tenho até medo de falar alguma coisa, ser uma coisa, enfim, não própria, mas que tenha uma maneira de se passar esse momento. Ok, tem a dívida, então como é que faremos para continuar? Isso tem que acabar. Ou ela se reverter, ou isso virar crédito para trabalho no próprio teatro,
ou na própria faculdade, ou se perdoar essa dívida e, em troca, se tem uma utilização do teatro. O fato é que hoje Brasília tem como um teatro, principalmente no centro de Brasília, é o Teatro do Sina. E o Teatro do Sina, até a última vez que eu vi, o que se precisava de obra no do Sina, vamos dizer, comparando, por exemplo, o Teatro Nacional, que está fechado há anos, com os 2 teatros maravilhosos que sempre foram o nosso cartão de visitas para o mundo inteiro, fechado. Então, é um percentual muito pequeno, acredito eu, que seria utilizado para arrumar, vamos dizer, o Teatro do Sina. Até onde eu vi, ele tinha uma goteira pequena no palco, muito pequena, tinha uma coisa de plateia. Agora, nós temos uma das melhores acústicas de teatro, é o Teatro do Sina. Exatamente. Isso é importantíssimo. Nós temos um palco, nós temos uma coxia que é habitável, é uma questão de limpeza. Nós temos, a cortina estava lá, se ela fecha ou não nessa altura do campeonato, seria o mínimo, é o menor problema. E eu sinto uma necessidade, sabe, que fica maior do que eu, sabe, doutor Carlos, da gente tentar juntar essas coisas. Juntar o lado que nos ajude, o que fazer com esse financeiro, com essas dívidas, isso tem que caminhar, né? Isso na minha maneira leiga de saber dessa coisa de financeiro e de tal. E a outra, eu tenho certeza que se fizermos um movimento artístico que possa reverter em alguma coisa para o teatro, mas eu digo artístico mais do que depoimentos que já fizemos, mais do que presença que também participamos, mais do que encontros em TV, ou que seja, falando disso, eu digo ocupar o Teatro do Sina de Moraes. É a gente conseguir junto, claro, de graça, ainda mais hoje, não sei se é de graça no sentido, amanhã estamos aí, não chega a ser tão quixotesco, mas daria para organizar. Tem pessoas muito importantes de Brasília, que estão em Brasília, que sempre foram artistas em Brasília, Glória sabe disso, tantos colegas, que com certeza estariam, outros tantos que estão fora de Brasília, morando fora, mas extremamente ligados, como Oswaldo Montenegro, como eu, Patrícia Pilar é de Brasília, enfim, outros artistas que não começaram, mas passaram por Brasília e têm um carinho muito grande, e fazer a junção dessas coisas, porque o teatro é o grande cartão, para mim, é a sala de visitas da faculdade. A gente tinha o teatro como um lugar que a gente podia experimentar coisas, né? Foi um exercício que eu fiz numa das matérias de direção, que foi a Serpente, que fizemos em sala, e Bede Paiva disse, vamos levar a cena. Eu falei, então dá uma olhada de fora para mim. Fizemos também. Então, assim, essas duas coisas, neste momento que estamos vivendo de pandemia, de fragilidade, não sei se da arte, eu acho que nunca, porque enquanto tiver, nem que seja um caixote, a minha experiência diz, nem de um caixote a gente precisa, basta a gente querer. E se for para a rua, eu sei, doutor Carlos, que a gente não pode ir para a rua e simplesmente fazer um espetáculo, há de ter permissão, documentos, uma série de coisas, mas se a gente pudesse juntar esses dois movimentos, para que a gente... Eu acho que tem que haver uma maneira de retornar também essas coisas. Se o teatro não funciona, talvez seja muito difícil a faculdade florir. E sem a faculdade também. E eu sinto necessidade de talvez ter um horário, um dia, que o teatro possa ser de Brasília, para as pessoas de Brasília se apresentarem, né? Ter um teatro num lugar mais retirado não é nenhum desmérito, é o que temos, mas nós ainda temos a faculdade, nós ainda temos o Teatro do Sina. Então, eu acredito, desculpe, tomar a palavra para falar isso assim publicamente, para que todos vocês que estejam nos vendo, eu me lembro que o nosso período de faculdade, isso era muito vivo, a gente criava cenas e festas, e todo mundo com personagens e com esquetes, e vocês também. Desde isso, até que atores, artistas, músicos, bailarinos, o circo, tudo. Quanta coisa! Eu participei de uma Brasília de uma criatividade absurda,
absurda. Entrar Nós temos grandes artistas aqui. Né? Então, assim, eu acho que tinha que ter bastante isso, sabe? O que puder ajudar, com certeza. Com certeza. Eu costumo dizer, né, doutor Carlos, eu ganhei dois grandes, para mim, importantes reconhecimentos em Brasília, que para mim é um lugar que mais me afeta quando acontece isso, que é o Honra ao Mérito Brasília, que nós temos, doutor Carlos, e Embaixador Brasília, que no dia éramos 19 pessoas. E eu digo, por favor, eu não posso ter isso. E agora você tem o candango. E agora tem o candango, está esquecendo o candango. Era o sonho da minha vida, né? Pelo filme Dulcina. Então, assim, isso. Quem sabe vamos pensar, quem sabe ver essas... Não sei. Volto a dizer isso, esse lado do financiamento e da coisa das dívidas não é uma coisa que eu saiba, mas a que a gente saiba, sabe, doutor Carlos, ou alguém que nos ajude, ajude as meninas que estão lá, ou o que for, para achar um caminho para entrar para isso. Não é possível, né? Quer dizer, é possível no sentido de que dó. Nossa história, embora, Brasília é muito jovem, muito jovem. E nós temos artistas maravilhosos, você sabe, maravilhosos aqui em Brasília, né? Homens e mulheres incríveis, fazendo um trabalho espetacular e sem um espaço, né? Podia ter um espaço maravilhoso daquele à disposição e não tem, né? E muitos deles formados ali, naquele lugar. Tinha que ter um momento, um horário, um dia, uma coisa, tinha que ter uma maneira disso também ser viabilizado. Eu sei, santo de casa não faz milagre, por isso que eu estou tentando puxar essa coberta. Mas como fazer girar o teatro? Assim como, se vocês me permitem, tem uma questão de segurança que era bastante importante, que tem que ser revista naquela região, né? Então, assim, eu não sei se eu estou um pouco tomada por tudo que tem nos acontecido da pandemia, mas e estamos aqui no Rio lutando bravamente, e o Brasil todo. Então, Brasília também precisa dessa força. Nós temos uma história, Brasília é jovem, e a gente que fez parte dessa história, eu posso te dizer, eu duvido que alguém se negue. Não é possível. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: tudo que a Françoise acaba de dizer parece-me perfeito, e sem querer, ninguém aqui é oráculo de Delfos para dar as respostas para tudo, mas nós temos que ver o seguinte: se há uma dívida tributária, primeiro tem que saber quais são esses tributos, porque a cultura tem benefícios fiscais, e a educação, que é a parte da universidade, a faculdade também tem benefícios fiscais. Tem que saber que impostos são esses. E, para ver, eu não estou questionando se eles são devidos ou não, por favor. Mas ver o que é. E se tem impostos, tem que entrar aí uma sensibilidade a governo, quer federal, que pode ter, de repente, impostos sobre renda, por exemplo, e o local, porque pode ter imposto de caráter estadual ou municipal, e no Distrito Federal engloba as duas. Por outro lado, tem que ter uma parte esse passivo trabalhista, porque ninguém, quando eu falei ainda há pouco, que não era para ganhar dinheiro, não era. Tem que ter para pagar professores, tem que ter quando o teatro estiver funcionando. Sim. Para que a renda, boleirou, isso tudo faz a receita, para que a entidade possa viver. Desculpa estar dizendo óbvio. E o que nós estamos diante de uma obra que é uma fundação. O que é o Instituto da Fundação no Direito Brasileiro? É a afetação de um patrimônio para um determinado fim. A Fundação Brasileira de Teatro tem um patrimônio afetado para o teatro, quer para os espetáculos, quer para o ensino. Então, temos que, diante desses ideais, reunir pessoas da sociedade, de Brasília, pessoas do empresariado, que nem sempre é tão sensível, mas que pode, e quem sabe, que fica até no modismo, poder ajudar.
que a obra é bonita, mas não é só pela beleza, é mais bonita porque ela é o resgate de um sonho, fazer uma recuperação para alguém que deu muito, inclusive do seu patrimônio, né? Porque o patrimônio do teatro lá do Rio era o patrimônio do Odilon, que foi comprado para comprar o Teatro Regina, e que depois foi adquirido e colocado todo na obra, que a Dulcina não ficou com um centavo daquele para ela. Ela era uma pessoa muito acima dessas coisas. Mas, evidentemente, que temos que ver a extensão disto e com um grupo, e um grupo que não pode ser pequeno, que é para ir bater nessas portas e pedir. Né? Pedir o quê? O que pode ser feito? Se é um benefício fiscal, se é um perdão de uma dívida, como é isso? E cada uma para que possa legalmente colocar pessoas com esse vigor à frente. E aqui eu termino, eu estava falando das duas vice-diretoras, eu botei a Clélia Capanema, que é uma das maiores educadoras, doutora em educação, pelos Estados Unidos, e que, enfim, é um ícone da cidade, e botei a Arilda Vileno Valho, que era diretora administrativa da UNB. Duas pessoas com quem eu tinha trabalhado, e vocês vão ficar. Uma vice-diretora administrativa, para que não ocorressem essas coisas que a gente pensava, e uma diretora pedagógica, para que a qualidade não pudesse cair, para que todos possam se orgulhar de terem sido alunos da FBT, e para que possam se orgulhar de que estão prosseguindo. Agora, eu acredito piamente, não há coisas insolúveis. Nós temos que sensibilizar e saber uma coisa acima de ninguém pode, desde que não queiram tirar proveitos, que não é, como é o caso aqui de todos nós. Né? Nenhum de nós está... Quer dizer, evidentemente que ninguém poderá um dia fazer uma escola sem pensar, por exemplo, não estou lançando candidatura de ninguém, mas pelo menos para ensinar o François Porton, como a nossa glória, enfim, todos de mãos dadas para isto, entendeu? E eu estou dizendo não é de quem está se despedindo da vida, não, porque aos 81 anos eu tenho muito mais experiência do que eu já fiz, do que sonho realizar. Perfeito? Então é isso que eu estou procurando. Lembrar que tem que trazer um monte de gente. Você diz, olha, vamos aqui trazer. Se for deputado, é deputado, senador, é senador. Se for ministro, é ministro. Se for homem de empresa, é homem de empresa. Se for sujeito que pensa assim, pensa assado, a Dulcina estava acima da matéria ideológica, era acima do bem e do mal. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso podemos pensar assim, e diante desse passivo, que eu não tenho ideia de como, da extensão disto, né? Mas, diante da extensão, como resolver. E como dizer que querer, de certo modo, já é poder, pelo menos os romanos diziam isso, é tentar, agora, partir disso, de uma realidade concreta, para que se possa dar um passo que não fique palavras, palavras, palavras. Isso, então, doutor Carlos... Foi por todos nós no teatro, ele disse, né? Word. Então, isso é o Shakespeare já disse. Então, acabou a questão. Mas não é bem assim. Tem muito trabalho pela frente e muita luta pela frente. E nós vamos precisar muito dos conhecimentos do senhor, então, para estar nos ajudando, né? Vamos procurá-lo. Eu quero agradecer demais a participação de todos que estavam conosco até agora. Françoise manda um abraço carinhoso para o Eduardo Barata, para a gente, porque ele está fazendo um trabalho fantástico para os artistas de teatro do Brasil todo. A gente vem acompanhando o empenho dele, manda um abraço para ele, e de Brasília, né, que a gente aqui fala muito dele, do que ele vem desempenhando também. Te agradeço demais por você estar com a gente aqui, e suas palavras foram importantes para a gente vai continuar se comunicando, né, e só posso dizer que estou felicíssima por ter passado esses momentos com vocês aqui.
Obrigada, Glória. Eu queria um segundo só para dizer a importância de estar aqui, o privilégio, né? Obrigada pelo convite, obrigada por estar próxima de Brasília de novo, e eu estou sempre dentro, e Brasília dentro de mim, e vamos fazer juntos, e o que precisar e eu puder ajudar, eu estou aqui, e obrigada, Brasília, um beijo enorme, e estudantes, jovens, acreditem, nós não vamos fenecer, nós temos uma coisa que ninguém pode nos tirar, é a nossa vocação, é o nosso talento, é a nossa vontade de falar e de contar a nossa história. Nós somos o cartão postal do nosso país, gostem ou não. Portanto, boa arte a todos, muito obrigada. Obrigada, doutor Carlos Matias, foi muito bom estar com o senhor aqui também. Glória, um beijo. Então, vamos agora, né, em busca de realizar um sonho, para que se concretize, não se perca aquele sonho maior de uma mulher que nunca viu nada de dificuldade. Para ela, alguém pensou que alguém poderia vir, uma atriz, vir para Brasília ocupar um apartamento funcional, sem ter nada em troca para dar ao governo, a não ser o seu talento e o seu passado. Pois a Dulcina chegou no dia que ela me disse, olha, recebi um comunicado do doutor Marreco, era o nome do homem, que mandaram entregar onde eu vou morar. Então, isso ela conseguiu o impossível. Portanto, o essencial, vamos lembrar de Exupéry, não é só sensível aos olhos, não. O essencial é uma coisa muito mais além, e temos que ter. Uma coisa é certa, não podemos perder a capacidade de crer, que quando se não crê, quando se perde a capacidade de crer, é a decadência. É a decadência. Então, nós temos que arregaçar as mangas. É isso que nós temos que fazer. Né? E nós sabemos aqui o tamanho da luta, não é? Vamos conseguir. Jovens de Brasília, jovens de todas as idades, vamos fazer o vestibular da Faculdade Dulcina, vamos fazer os cursos que a faculdade está oferecendo. E, mais uma vez, muito grata, um beijo grande, obrigada e até a próxima. Um abraço. Obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada.